Bom dia, sejam bem-vindas a mais um vlog. Como sempre, tô dirigindo, indo pro estúdio. Hoje eu vou naquele estúdio que não pode filmar, que inclusive eu tô na dúvida se ainda realmente não pode filmar, porque eu vou falar pra vocês que eu tenho uma conhecida que começou aí na mesma rede de estúdio, só que numa outra unidade, e vira e mexe ela tá postando trechinhos nos stories de treinos dela. Então eu não sei se eles lá são mais flexíveis ou se... Eu tô na dúvida se eu posso vir ou não, mas eu levei uma buzinadinha, então acho que eu posso. Eu não sei se lá eles são mais flexíveis ou se só não perceberam ainda que ela gravou e não falaram nada. Mas enfim, até onde eu sei, esse aqui não pode filmar. Vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho, mas amanhã eu vou com a Thaís, que vai voltar do Brasil. É uma das minhas amigas que foi comigo pra Nova York. No primeiro vlog ela aparece. Ela já apareceu nos outros vlogs também. Mas no último, nem ela nem a Cal, que estão sempre comigo indo treinar, apareceram porque ambas estão no Brasil. E elas voltam. A Thaís volta amanhã e a Cal volta semana que vem. Daí vocês vão ver elas de novo nos vlogs comigo. Enfim, amanhã eu e a Thaís nós vamos na aula de Reformer, sabe? Do Pilates no Reformer. E daí lá pode filmar, então eu mostro mais pra vocês. E, gente, ontem eu fui dormir tarde, fui dormir chorando horrores, porque eu assisti o último episódio que lançou de Outlander. Pra quem não sabe, Outlander é uma série maravilhosa, minha série favorita da vida. Eu assisto desde 2015, então são mais de 10 anos assistindo. Logo que lançou, eu já comecei a assistir. E basicamente é a história da Claire e do Jamie. E envolve a viagem no tempo. Ela é fantasiosa, mas ao mesmo tempo ela tem fatos históricos reais. Ela é uma série muito boa. Eu não gosto nem muito de descrever, porque eu acho que eu não faço jus ao quão maravilhosa ela é quando eu descrevo, sabe? Mas ela tá na 8ª temporada e ontem foi o episódio 6, se eu não me engano. Ou 7. Não, foi o 7, porque tem o 8º, o 9º e o 10º agora. Tem mais 3. E daí, gente, acaba de vez. Tipo assim, é o final da história. Esses 10 anos, mais de 10 anos acompanhando a série, terminam. Se você nunca assistiu, eu vou te falar que você é privilegiada, porque você vai ter a chance, se você quiser começar a assistir, né, de ver tudo sem ter que ficar aguardando os hiatos. Que são um sofrimento, né? Você tem que assistir lá, fica toda envolvida, depois espera 1 ano e meio pra lançar novamente. Aí sempre tem que fazer aquela recapitulada antes da nova temporada, porque você acaba nem lembrando de tantos detalhes, tantos personagens, enfim. Então...
Ai, ontem foi um episódio triste, gente. É por isso que eu comecei a falar disso. Então eu chorei muito, assisti com meu marido e fiquei soluçando o episódio todo. E eu tô me preparando psicologicamente pros próximos episódios. Não vou falar muito o que aconteceu, porque vai que tem fãs de Outlander que também estão assistindo e não viram ainda o último episódio. Não quero dar muitos spoilers. Embora eu ame spoilers, tá? É que eu sei que as pessoas, no geral, não gostam, mas eu amo. Eu zero ligo que me contem o que vai acontecer. Porque pra mim, a graça não é só descobrir o que vai acontecer. É eu ver mesmo, eu ver o processo que, né, aconteceu até aquilo de fato acontecer. Então eu zero acho que estraga. Claro que tem alguns contextos que é legal você ser surpreendida, sabe? Quando tem um plot twist muito bom. Por exemplo, tem uma série de livros que eu li ano passado, bem famosa, de ficção, né? Romantasia, romance e fantasia, que chama ACOTAR, a sigla, né? A Court of Thorns and Roses, por isso que chama ACOTAR em português. O primeiro livro é uma corte de rosas e espinhos e assim por diante. É da Sarah J. Maas. E eu comecei a ler esse livro sem nenhum spoiler, absolutamente nenhum spoiler. E, gente, eu tive uma construção de um dos personagens no primeiro livro, e no segundo livro, completamente aquilo foi destruído de um jeito que eu não poderia imaginar. Então o plot twist foi muito bom e foi muito legal, que eu não sabia, sabe? Então eu consigo reconhecer que em alguns momentos os spoilers podem frustrar esse tipo de experiência. Mas enfim, pra série, assim, normalmente eu gosto de spoiler. Inclusive, a Thaís, essa minha amiga que vai treinar comigo amanhã, começou a assistir agora Outlander. E eu amo que ela fica pedindo spoiler, que ela não liga que a gente conte as coisas, então eu não tenho que nem tomar cuidado pra não revelar nada sobre a série pra ela, porque ela gosta que a gente revele mesmo. Enfim, vou terminar de tomar o meu pré-treino, então vou parar de falar, porque eu chego no estúdio daqui a pouquinho. E daí eu preciso já ter tomado o pré-treino. Não é bom terminar de tomar bem no minuto que você vai começar a aula. E daí eu levo pra vocês com as... socorro, tô travando tudo na hora de falar. Eu levo vocês comigo para as coisas que eu vou fazer hoje. Tenho que levar o Balu pra tomar banho, tenho que organizar algumas coisas de casa. Talvez eu saia um pouquinho também. E vou levando vocês. Treino feito. Descabelada, como sempre. Consegui filmar bem pouquinho pra vocês. Deixei o Balu aqui agora pra ele tomar o banho dele. Aí eu tô aqui, estou no FaceTime com a Carmen pro nosso momento de terapia. Atualizando as conversas. Atualizando as conversas. Eu Sempre. Eu falei, eu quero passar na Victoria's Secret pra comprar um pijama de frio, porque agora tá ficando verão aqui. Então a gente tá deixando o ar-condicionado no talo. E daí o André gosta muito do talo. E ele fica de boa em casa com o ar no talo. Só que daí eu, com os meus pijaminhas de calor, fico tendo que colocar 1000 moletões. Então eu falei, eu tenho que comprar uns pijaminhas mais adequados pro ar-condicionado no talo do verão. Aí eu acho que eu vou aqui na Victoria's Secret, que tem perto do lugar do Balu, comprar e daí eu vou pra casa, porque o Balu vai demorar hoje, que ele vai cortar o pelinho dele. Não, vai pra casa, porque senão tu vai ficar comprando um monte de coisa que tu não precisa. Entrando nas lojas, vendo, fazendo uma hora, comprando. Agora aqui na Target porque eu fui convidada recentemente para participar de um clube do livro e o primeiro livro vai ser um que chama Como Arruinar ou Como Destruir um Casamento, em português. E eu não tô achando para vender em lugar nenhum online que chegue a tempo de eu conseguir ler até a data do primeiro encontro. Então, vou ver se tem aqui na Target, normalmente tem.
livros que eu falei mais cedo pra vocês é essa aqui, ó. Esse é o primeiro livro da série. Esse é o segundo e meu favorito. Gente, literalmente o último livro. Não tem mais nenhum outro. Esse aqui, ó. Foi um best-seller do New York Times. The Wedding People. O Balu ainda não tá pronto, então decidi passar aqui num cafezinho que eu gosto bastante, chama Rosalie, é um café francês, eu já tinha falado dele pra vocês, porque daí eu vou tomar uma coisinha e... minhas amigas estão me ligando novamente. Gente, eu amo ficar no FaceTime com as amigas o dia inteiro, tipo assim, é um vício. Eu ia até gravar, mas eu vou ficar no FaceTime. Hello! É nosso momento terapia, que a gente brinca. E... eu tô no cafezinho agora, porque o Balu ainda não tá pronto. Eita, amiga, eu vou ligar de novo, pera. Vou aproveitar e ligar de novo pra ela aqui, e daí tomar meu cafezinho enquanto converso com as amigas. Gente, isso é uma coisa que é tão importante, e eu valorizo tanto. Eu tenho amigas tão incríveis, que a gente compartilha assim a vida, sabe? E conversa e se apoia. Thank you. Yes, thank you. E, enfim, eu... aproveitei, né, que eu tinha que trazer o Balu, resolvi as coisinhas que eu queria comprar. Agora eu tô tomando esse cafezinho, depois eu busco o Balu e volto pra casa, que eu também tenho várias coisas pra resolver em casa. Mas eu gosto bastante de sair de casa, vocês devem estar percebendo, né, que eu saio bastante, apesar de trabalhar em casa. Ela tá me ligando de novo, eu vou atender. Tô enrolando aqui. Mas eu gosto bastante, eu acho bom, sabe? Você vê pessoas, vê movimento, ver a rua, dirigir. Às vezes quem trabalha de casa fica muito em casa, né? E eu não sou assim, não, eu saio bastante. Vou atender aqui. Eu vim buscar o Balu, inclusive, gente, comprei uma roupa de cama. Eu acabei nem levando a câmera, não filmei porque eu tava com as mãos todas ocupadas. Mas eu entrei na Home Goods pra bater perna. Já vi uma roupa de cama que eu gostei, achei o preço ótimo e daí eu comprei. Tá aqui atrás. Isso que dá, né? A gente fica batendo perna pra gastar tempo enquanto o cachorro não tá pronto. Fui comprando várias coisinhas. Comprei uma xícara nova também. Depois eu mostro pra vocês. Mas eu vim buscar o Balu porque eu liguei e me falaram que ele ia ficar pronto em 40 minutos. E daí eu cheguei e falaram, não, a gente confundiu, na verdade é um outro cachorro que tem um nome parecido. O Balu vai ficar pronto daqui 1 hora, porque hoje o Balu tá cortando também os pelos, né? Então demora muito, porque ele é muito grande. Não sei se vocês já perceberam, né? Mas o Balu é muito grande, ele pesa tipo 75 quilos agora que ele emagreceu. Então é isso, tem mais 1 hora, daí eu tô pensando se eu vou pra casa e volto. Só que é mais ou menos aqui da minha casa uns 20 minutos. Daí eu tô pensando, nossa, pra eu ir e voltar, ficar 20 minutos em casa... Ou eu faço hora aqui no carro e começo a ler o livro do Clube do Livro que tá aqui. Talvez eu faça isso. Leio um pouquinho aqui no carro, porque eu podia ter ficado no café, né? Mas falaram que ele ia ficar pronto. Então acho que eu vou fazer isso. Acho que eu vou ler um pouquinho no carro. E paciência, as coisas às vezes não saem conforme nós planejamos. Não é mesmo? É a vida. O Balu tá com uma carinha de filhote. Toda vez que a gente faz esse... chama outline trim, ele fica assim. E tá apertado, né? Obviamente, tá um tempão sem fazer xixi, porque ele não faz no banho. Oh, meu amor. Você tá muito fofinho.
a caminho do estúdio pra treinar. Falei pra vocês ontem que hoje eu ia treinar com uma amiga, mas acabou que eu tô indo pro estúdio Winter Park e a minha amiga voltou de viagem do Brasil e tem várias coisas pra organizar, compras pra fazer. Então, não deu certo as nossas agendas. Daí a gente vai treinar juntas amanhã. E hoje eu tô vindo aqui sozinha. Tô empolgada, tô com saudade de treinar aqui. E o legal é que eu consigo gravar pra vocês também, né? Que aqui eles não têm isso de não deixar gravar. Ontem eu comecei a ler o livro que eu comprei, The Wedding People. E, gente, eu acho que vai ser um livro que vai me render boas risadas e que eu vou ler rapidinho, porque é de leitura muito fácil. E eu gosto muito de ter como hobby ler assim. Eu acho que é importante a gente ter hobbies, né? Coisas que a gente faz não porque a gente precisa fazer, mas porque a gente gosta de fazer e que tenham baixo estímulo também, porque eu acho que hoje em dia meio que virou o padrão, assim, o automático de todo mundo tá se sentindo entediado ou querer espairecer um pouco a mente, pegar o celular e começar a ficar scrollando, né, nas redes sociais, Instagram, TikTok. E acaba que isso drena tanto a gente, né? Porque é autoestímulo, assim. Os vídeos têm 1 minuto, 2 minutos, daqui a pouco tem o próximo vídeo, 1000 assuntos ao mesmo tempo, a sua mente lá a milhão. E embora você ache que tá fazendo isso pra se distrair e descansar a mente, você na verdade tá deixando a sua mente mais exausta, né? Porque, como eu falei, o estímulo é muito alto. Então eu gosto dessa ideia de ter hobbies de baixo estímulo. Inclusive, quando eu decidi produzir conteúdo, né, para as redes sociais, que nem eu contei no primeiro vlog que eu postei no canal, né, que eu já trabalho com as redes sociais há um tempo, fiquei um bom tempo, né, o último ano e meio, assim, sem compartilhar a minha vida mesmo, produzir conteúdo, assim, na minha página e tal, e quando eu decidi que eu queria voltar a compartilhar, eu pensei no canal no YouTube justamente porque eu acho uma rede social com estímulo mais baixo, assim, você coloca o vídeo, por exemplo, sei lá, meia hora de vídeo, e você vai ficar meia hora naquela mesma atividade. Eu sinto que a sua mente relaxa muito mais quando você faz esse tipo de coisa do que se, por exemplo, na mesma meia hora você assistir 20 vídeos diferentes, de temas diferentes, ou até às vezes 30 vídeos de 1 minuto, sabe? Acaba que até isso, eu pensei, nossa, eu quero fazer vídeos que eu assistiria e que, sei lá, eu pararia um tempinho do meu dia pra ser um momento em que aquilo de fato vai me relaxar, vai me fazer bem, vai me inspirar de alguma forma, sem me deixar cansada mentalmente. Porque é isso que eu sinto muitas vezes nas redes sociais. Como eu falei, a gente acha que vai pra um descanso mental, só que a gente acaba ficando tão estimulado, principalmente dependendo do horário que você assiste as coisas. Por exemplo, se antes de dormir, tem até pesquisas hoje em dia que mostram como isso pode afetar o sono, né? O uso de telas, principalmente de conteúdos que fazem a gente ficar muito estimulado, assim. Então, e não que a gente não tenha que ter estímulos mentais também e ter momentos que a gente se estressa, mas é que quando você tá com esse estresse, essa fatiga mental das redes sociais, você não tá tendo nada positivo sendo produzido, né? Eu tô falando isso porque, gente, eu tava até escutando um podcast esses dias, falando sobre como a geração atual evita qualquer tipo de desconforto. Inclusive, acho que as redes sociais entram nisso porque a gente não consegue ficar no tédio, né? Por exemplo, tá sem nada pra fazer, esperando a sua consulta no consultório médico e simplesmente ficar sentado, ponderando, pensando na vida. Você já vai lá e quer pegar o celular, quer fazer alguma coisa. E vários outros exemplos, né? Esse podcast falou de vários contextos diferentes, mas hoje em dia, cada vez mais com as comodidades do mundo moderno, a gente vai criando uma aversão a qualquer desconforto, né? E desconfortos são muitas vezes importantes, é por meio deles que a gente cresce, né? Então, sei lá, nesse podcast falaram um exemplo de uma pesquisa que nunca antes tantas pessoas em idade universitária, né, pediram ou pedem pra adiar uma prova porque estão estressados e ansiosos que vão ter essa prova. Gente, é a coisa mais normal do mundo você ficar ansioso e estressado antes de uma prova importante. Eu não tô falando que a gente tem que desconsiderar saúde mental, e tem pessoas que têm questões específicas, e essas questões têm que ser cuidadas, né, em terapia, com ajuda profissional, mas muitas vezes coisas que seriam completamente normais a gente sentir, desconfortos que seriam completamente normais e aceitáveis porque fazem parte da vida, as pessoas estão tendo uma resistência cada vez menor. Então, por exemplo, vai lá e tá ansioso antes da prova e cancela a prova. Sendo que o único jeito de você realmente parar de ficar ansioso antes de provas é você fazer a prova mesmo ansioso e perceber que faz parte, que você deu conta, reconhecer que aquilo é difícil, que aquela prova é desafiadora, por exemplo, que é difícil ter que estar nesse ambiente de estresse, de pressão,
mas que você é capaz de vencer essa dificuldade, sabe? Que a única solução não é evitá-la a todo custo. Inclusive, tem um livro muito legal que chama Antifrágil, né? É do Nassim Taleb, é um escritor libanês, se eu não me engano ele é libanês. E ele introduz esse conceito, né, de antifragilidade, que basicamente, diferente da resiliência, por exemplo, que você, quando enfrenta uma situação difícil, suporta aquela situação difícil, o que o Nassim Taleb fala no livro Antifrágil é que as situações difíceis deveriam fazer com que a gente melhorasse. Elas não só servem pra gente resistir, aguentar firme, mas pra gente ser lapidado. Ele dá até o exemplo dos músculos, né? Por exemplo, a gente treina os músculos colocando eles sob estresse, né? E isso faz com que eles se fortaleçam. Então, sei lá, se a gente for aplicar esse exemplo da ansiedade antes de uma prova, antes de um trabalho importante, ou apresentação importante no seu trabalho, como que você fica menos estressado e lida melhor com a ansiedade que vem antes de algo importante na sua vida acadêmica, profissional, enfim? Vivendo essa experiência mais vezes, né? Eu te garanto que a primeira vez que você, por exemplo, fizer uma apresentação em público, vai ser muito mais desafiadora, te gerar muito mais estresse, muito mais ansiedade do que a segunda. E como, né, consequência do que a terceira. Depois que já fez isso 10 vezes, você administra melhor esse estresse. Então, esse podcast que eu tava escutando, e depois eu escutei vários sobre esse assunto, que eu me interesso muito. Tava falando, né, sobre como é importante a gente entender que em alguns momentos a gente tem que se colocar em situações desconfortáveis. Porque elas nos lapidam, elas nos moldam, né? A solução não é sempre fugir do desconforto a qualquer custo. É claro que eu acho que tem o ponto de que hoje nós estamos muito mais atentos à nossa saúde mental, a gente tem muito mais consciência que existem momentos que a gente tem que dizer não, né? A importância de não dizer sim para todo mundo. Inclusive nesse podcast também falaram sobre isso, sobre como as gerações atuais hoje têm mais facilidade de falar não do que, por exemplo, os millennials ou os baby boomers, né? As gerações anteriores, que você falar não, por exemplo, para alguém ou para um chefe ou para um colega era quase que ofensivo. E hoje as pessoas têm mais clareza dos limites, né? De cada uma, dos seus limites pessoais e tudo mais. Mas enfim, tá vendo que um assunto vai levando ao outro e vai ficando assim, ó. Eu vou falando de várias coisas e daí não concluo nenhuma. Mas o ponto que eu tô falando aqui é de como é importante muitas vezes a gente se submeter a situações em que a gente vai ter algum desconforto. Daí eu fiz esse disclaimer, né? Não tô falando de não valorizar a saúde mental ou não saber os nossos limites, mas entender que faz parte da vida, às vezes, estar desconfortável, fazer coisas que vão fazer a gente passar por algum estresse e que muitas vezes essas coisas vão ser as que vão nos fortalecer. Gente, é só você pensar em algum momento difícil da sua vida que você passou, que foi muito desafiador passar por aquilo, mas que hoje você olha e você pensa, meu Deus, mas depois de passar por aquilo, eu me sinto preparada para enfrentar qualquer desafio nessa área agora, sabe? Se uma coisa assim acontecer novamente, não vai me afetar como me afetou da primeira vez. Por quê? Porque eu aprendi com aquele sofrimento, com aquele desconforto, sabe? E daí tem até esse conceito que alguns estudiosos defendem, né? E quando você vê podcast que fala sobre comportamento e sobre desenvolvimento pessoal, esse termo tem surgido, né? Que é o de friction maxing, que é aumentar a fricção. Basicamente, numa sociedade onde a gente tem tudo muito facilitado e a gente não tem que lidar com nenhum desconforto em nenhum momento, você ser intencional de se submeter a alguns desconfortos que sejam produtivos para você. Vou dar um exemplo. Gente, inteligência artificial. Hoje em dia, as pessoas sequer escrevem a resposta para alguém, né? Muitas vezes você vai lá, tira um print de um e-mail e manda a inteligência artificial escrever. Ou às vezes, vou até tirar o contexto de e-mail, que é um contexto mais profissional e tal. Mas às vezes para responder uma amiga, um amigo, responder alguém que você tá tendo, sei lá, uma conversa mais séria no WhatsApp, que seja. E você não se coloca no desconforto de ter que pensar, de ter que articular ideias. E claro, tem os benefícios da inteligência artificial, com certeza. Mas se a gente acaba perdendo a habilidade de se comunicar, porque a gente depende da inteligência artificial para que essa comunicação aconteça, a gente não consegue mais articular as nossas ideias, o quanto que isso foi de fato benéfico? Ou o quanto que isso não é uma dependência que não é sadia, sabe? O quanto que eu ter alguma coisa me ajudando facilita a minha vida, e onde eu desenho a linha de que essa facilidade deixou de ser só uma facilidade e passou a ser uma coisa que me limita, que tá me tornando menos capaz, mais dependente, sabe? Até porque, pensa só, a gente ainda tá numa época
em que os adultos hoje em dia tiveram que ser desafiados a escrever textos, redações, articular ideias, fazer trabalho da escola, trabalhos no trabalho mesmo, escrever e-mails, participar de entrevista de trabalho, sem a ajuda da inteligência artificial. Então, hoje a inteligência artificial vem e essas pessoas, inclusive, conseguem julgar o que a inteligência artificial faz. Por exemplo, olhar para um texto que o ChatGPT escreve e falar: esse texto não tá legal, esse texto tá ruim, nossa, isso aqui ficou muito artificial, nossa, isso aqui não tá bem escrito. Mas e a geração que não passou por essa fase antes de inteligência artificial e basicamente só aprendeu a produzir texto usando a inteligência artificial? Como que a gente faz, sabe? São debates, assim, né? Que geram uma boa reflexão. Como que a gente faz? Será que essa pessoa consegue, então, por exemplo, ver um texto ruim, identificar que esse texto é ruim? Qual que é o melhor caminho para que ela consiga fazer isso? Já que ela não teve essa fase mais analógica na vida dela, onde ela era desafiada a ter esse senso crítico, a desenvolver esse senso crítico. Enfim, tô aproveitando meu tempo aqui no carro, gente, pra ficar de devaneios com vocês. Se a gente estivesse juntas aqui, eu ia adorar escutar o que vocês têm pra falar sobre isso, quais são os contrapontos, porque certamente tem argumentos muito bons pra todos os pontos que eu trouxe aqui, né? Então vocês poderiam talvez debater cada um deles e eu falar: não, realmente, pensando por esse lado, tem esse aspecto também. Enfim, vocês gostam também, gente, de às vezes ter essas reflexões com as amigas de vocês, conversar sobre? Tudo isso começou com eu dizendo que eu acho que o livro que eu comecei a ler ontem vai ser um livro interessante, vai me render boas risadas. Vou continuar dirigindo aqui, daqui a pouquinho eu tô chegando, e daí eu levo vocês junto comigo pro treino. Ai, tô muito empolgada, gente, eu adoro os treinos desse estúdio. Eu acho as professoras muito boas, eu acho o ambiente do estúdio também muito gostosinho, porque ele fica no segundo pavimento, e daí ele fica bem na altura das copas das árvores, então você treina e você olha pela janela e tem as árvores, tá um dia lindo, então fica muito legal, muito maravilhoso. A gente se vê quando eu chegar lá. Quase nada sendo carregado aqui.
Fiz um chazinho, que hoje eu tô num dia intenso, gente. Várias gravações, tive reunião também, muitas coisas acontecendo. O Balu vê eu mexendo em uma comida, ele já fica interessado, né, Balu? Eu não aguento você, vem aqui. Balu, come here. Come here. Você consegue ter a dimensão do tamanho? Olha a cara dele. Não, isso não é pra você ainda não. Daqui a pouco a gente passeia. E vai ficar aqui? Não aguento, gente. Tá aqui do meu lado, ó. Eu vou encerrando o vlog, então, por aqui. No próximo vlog, eu levo vocês para compras de mercado, que eu preciso fazer novamente. Vou fazer as unhas também, porque já tá me incomodando, já estão crescidinhas. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Tem sido muito gostoso compartilhar, receber as mensagens de vocês, de pessoas que acharam espontaneamente, do nada, aqui o canal, sei lá. Talvez o YouTube mostrou, recomendou, ou apareceu em alguma busca, não sei. Mas mandarem mensagem falando que estão gostando, que tá sendo um momento gostoso do dia, assistir os vlogs. Estou procurando fazer 2 vezes por semana. Então, por exemplo, hoje tô encerrando aqui o vlog para dar tempo de eu editar e postar. E espero que também, de alguma forma, eu esteja somando para vocês. Vou continuar fazendo as coisas que eu tenho que fazer. Quero ainda fazer aquilo que eu tinha falado pra vocês dos meus álbuns, sabe, gente? Não parei pra fazer isso, mas eu quero muito e eu vou filmar. E vou fazer junto com vocês quando eu fizer os próximos. E a gente se vê no próximo vlog.